estudar acerca da vida de José, tá? Para entender como Deus preserva o seu povo escolhido, a despeito de uma família disfuncional, onde os membros dessa família parecem se esforçar para destruir uns aos outros. Tá? Veremos como o Evangelho, com a graça de Deus, edificará uma nação a partir de uma família disfuncional, dando esperança a nós, esperança à igreja, esperança às nossas famílias, e que Deus pode usar as nossas famílias, pode restaurar as nossas famílias e fará a sua vontade, tá? Em nossas famílias. Nos dois últimos estudos, que era um dividido em dois, nós tivemos a oportunidade de perceber que todos os eventos da história de José foram narrados por Moisés para mostrar que Deus está no controle de tudo, ou no controle de todas as coisas, tá? Que José precisava ser tratado para deixar de ser um garoto mimado, fofoqueiro, para se transformar em um grande líder. Vimos isso na outra oportunidade. Vimos também que Deus precisava, os eventos que se seguirão, que nós estudaremos, precisaram acontecer para Deus trabalhar no coração dos irmãos de José, para que eles se tornassem os líderes que a nação de Israel precisaria. E acima de tudo, nós vimos também que a história de José está aqui, não é simplesmente para enaltecer José, ou mostrar a piedade de José, ou a força de José, ou a fidelidade de José, mas sim para mostrar a linhagem de Judá, ou a importância de Judá para a história. Porque por vezes nós deixamos passar algumas questões em vista ao que vemos em José e esquecemos o que Deus quer realmente mostrar com a palavra. Você vai ver Judá a todo instante, lá na frente, demonstrando que ele dará a sua vida por Benjamim, que ele cuidará como dele próprio, se colocando como escravo para libertar o outro. Tudo isso para mostrar que o descendente da linhagem de Judá fará para todo Israel, Israel espiritual. Vimos isso, tá? Vimos também que Deus precisava trabalhar no coração de Jacó, precisava ensinar sobre providência, tá? Jacó ainda precisava entender que a providência de Deus é confiável para cumprir aquilo que ele prometeu. E o gatilho para tudo isso, para todos esses ensinamentos, foram os sonhos de José, tá? Que acabou sendo ali o meio pelo qual o Senhor realizou seus bons propósitos para com José e para com toda aquela família. Então, a gente vai tentar dar um passo a mais dentro desses nossos estudos para compreender como Deus vai agir em sua providência para fazer e para mostrar o louvor da sua glória. Eu quero que você volte lá, Gênesis 37, tá? Gênesis 37. Nós vamos ler o verso 12 até o verso 20 nesse primeiro momento. E à medida que a gente for expondo mais, a gente vai ler alguns outros textos, tá? Gênesis 37, 12 até o 20. Ouça com fé o que diz a palavra do Senhor. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem teus irmãos no rebanho e trazem notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo caminho, e lhe perguntou: que procuras? E ele respondeu: procuro meus irmãos. Dizem-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois ouvi dizer, vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E diziam um ao outro: vem lá o tal sonhador.
vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa dessas cisternas, e diremos, um animal selvagem como eu, e vejamos em que lhe darão os filhos. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado pela tua palavra tão preciosa. Rogamos a Ti que nos oriente, ó Deus, e que nos dê sabedoria para entender, para compreender verdades tão importantes. Cuide de nós ao longo dessa manhã e que a tua palavra continue claramente morada no nosso coração. Isso é o que nos pedimos, Pai Celeste. Perdão os nossos pecados em nome de Deus. Amém. Queridos, quantas vezes você já se pegou em determinadas situações ou em uma série de situações que acontecem em uma surpreendente sequência ou simultaneamente, de forma a contribuir para que algo aconteça? Você já parou para pensar sobre isso? Quantas vezes, ou entre tantas outras situações, parecem surgir em nossas vidas para exatamente acontecer algo que nós não estávamos esperando, ou para que algo fosse realizado? Não é raro em momentos assim passar pela nossa cabeça que algumas vezes o universo parece conspirar para que algumas coisas aconteçam. Você já pensou sobre isso? E se pensarmos um pouco mais, e se dermos um pouco mais de atenção, não seria difícil, por vezes nós chegamos a uma conclusão que não existe cabimento as coisas acontecerem desse jeito, de uma sequência tal, que parece ser coincidência, para que alguma coisa aconteça. Estão entendendo? Veja, a verdade é que, como nós sabemos, coincidências não existem. Há uma explicação para tudo que acontece em nossas vidas. Quer seja individualmente, em nossas questões pessoais ou profissionais, ou juntos ao grupo, à igreja, à família, das quais nós fazemos parte. Nada que acontece é por coincidência, ou por acaso, ou porque o universo conspira contra você. Coincidência não, é Deus. Tá? É isso que a gente vai tentar ver nessa manhã. A vida de José, como nós estamos vendo, nos ajudará a entender que não é o universo que tem mesmo destino, mas sim Deus revelando o controle sobre tudo e permitindo situações para tratar com você, com o seu coração, com a sua vida, ou tratar a sua fé, a sua fidelidade a Deus, tratar a maneira como você governa e dirige a sua vida, levando você a refletir situações que precisam ser mudadas, precisam ser abandonadas, para que você volte ao caminho correto, ou para que Deus cumpra em sua vida aquilo que Ele tem proposto desde os tempos eternos lá na frente. Tá? Então, circunstâncias, nada disso. Deus age de maneira gloriosa, grandiosa. Quem esteve aqui nos últimos 2 domingos, nas 2 últimas quartas-feiras, que nós estudamos sobre a soberania de Deus e responsabilidade humana, percebeu como isso funciona, tá? Mas nós veremos isso um pouquinho mais na vida de José, basicamente nesse momento e ao longo de toda a caminhada. Nós já consideramos ao longo disso como era disfuncional a família que Deus escolhera para fundar uma comunidade de adoradores que se tornariam Israel. Porque sejamos sinceros, se você parar para pensar se você parar para pensar, se dependesse de você a escolha se dependesse de você escolher um povo para ser aquele povo que se tornaria Israel, certamente você não escolheria a partir da família de Jacó. Não é verdade? Porque a família de Jacó é extremamente
repleta de absurdos, de desavenças, de problemas, né? De situações, de circunstâncias que parecem não ser aquelas que conduzirão o povo ao final feliz. Trapaças, enganos, traições e tantas outras qualidades ruins podem ser atribuídas aqui a essa família. Mas é ela que temos, que Deus usou essa família para nos ensinar algo, tá? Para levar os nossos olhos, o nosso coração ao entendimento de como Deus conduz a história. E veja, desde o início, desde a semana passada, como nós tratamos, nós percebemos algo bastante peculiar nessa família. Leia aí o verso 8, alguém para mim, no capítulo 37, verso 8 e 37. Então, disseram seus filhos: ficarás com efeito sobre nós, e sobre nós reinarás realmente, com isso quanto mais odiado por causa dos seus sonhos e dos seus palavras. Ok. Você percebe que nós temos uma comunidade de irmãos onde o ódio impera contra um. Tanto mais se passava o tempo, maior era o ódio dos irmãos de José a ele. Chegaram ao ponto de odiarem tanto a José que nem sequer, olha o que diz o verso 4. Diz, pode ver. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Você consegue entender isso? Odiavam tanto que não poderiam falar pacificamente. Você está obrigado. Era uma ideia de ódio em cada palavra que se José, o mais novo, certamente os irmãos mais velhos aí sempre implicaram com os mais novos, as suas implicações não se comparam ao que acontecia aqui. O negócio de bater, de colocar culpa, de reclamar, era ódio. Eles não poderiam desejar paz a José. Tá? E a despeito desse ambiente tóxico da família, veja bem, pais, nós somos pais. Nós sabemos quantas vezes vocês já brigaram com seus filhos por causa das suas implicâncias, das suas brigas, né? E você sabe, você conhece seus filhos, você sabe como a coisa funciona, ou como eles agem. E a despeito desse ódio todo, porque veja bem, nós estamos falando aqui de irmãos que odiavam, de um jovem sonhador, tá? Que proferiu um sonho de que todos os seus irmãos iriam se curvar diante dele. Jacó, veja bem, alimentava no coração que o seu filho da velhice fosse o filho da promessa. Tá? Jacó, tanto como Noé, como Abraão, acreditavam que os seus filhos da velhice, tá, seriam os redentores, o Cristo. E por isso ele tem esse amor que acaba preterindo os outros filhos que nós vimos aqui, já sobre isso. A despeito desse ódio, nós temos, veja bem, nós temos Jacó enviando um filho que os irmãos odeiam para verificar como as coisas estão, para esse filho trazer notícias. E nós já falamos aqui que a ideia de notícias não é as notícias boas, é para ver o que os meninos estavam aprontando lá. Esse pai é sério? Veja bem, esse pai está mandando em um lugar distante, tá? E ele fomentava a situação. O que Jacó estaria pensando? O que ele imaginava que os irmãos, como os irmãos o receberiam? A quilômetros de distância de casa. E especialmente, vestindo a túnica
que refletia o amor do pai por ele em detrimento dos irmãos. Pense bem. José, ou Jacó, está mandando seu filho. Mas veja, que Jacó, como eu falei, Jacó tem o pensamento de que José seria o Messias, o Cristo. Essa é a ideia central. O filho da velhice, essa é a ideia que está de Deus. Tá? E ele manda. Então veja, obedecendo ao pai, José vai ao encontro dos irmãos. Tá? De início, veja bem, eu quero que vocês prestem atenção aqui, que parece que existem umas coincidências bobas aqui. Que coincidências que levam a um determinado fim. Você prestou atenção? Porque o pai manda José para ir onde? Segundo o texto. Olha o texto. Onde é que os irmãos estavam apacentando? Vale de Hebron. Hã? Vale de Hebron. E ele vai a Siquém. Siquém. Olha, seus irmãos estão lá em Siquém, vão a Siquém, veja como as coisas estão funcionando. Aí os irmãos, eles saem a Siquém, mas os irmãos não estão lá. O que acontece? Não. O que acontece? Ainda não. Eles estavam andando errante e, por coincidência, aparece um homem. Mas quem começa a história? É José ou é o homem? É o homem. Você percebe que o homem vê, está perdido, meu filho. O que está acontecendo? Ele disse, não, eu estou à procura dos meus irmãos que estavam apacentando aqui. O senhor os viu? Não, eu estava passando aqui e por acaso eu os ouvi dizer que ia para Dotã. As coincidências que parecem sem sentido. Esse homem não somente se adiantou para perguntar a José o que ele procurava, mas era possivelmente o único de toda a área que sabia exatamente para onde os irmãos de José tinham ido. Parece que são coincidências que parecem ter lógica. Só que tudo. Lembra, quem estava de quarta-feira, quando nós mostramos um texto bíblico, onde nós encontramos a responsabilidade humana junto com a soberania de Deus, quando José diz, vocês me venderam ao Egito. E aí ele vai continuando quando escreve, mas Deus me vendeu. Ele mostrando soberania de Deus e responsabilidade humana. A ideia do texto é, tudo está concorrendo ou caminhando sem coincidências para que o plano e os propósitos que Deus traçou para essa família se cumpram. Tá? Agora veja, com essa informação, José então vai para Dotã, onde achou seus irmãos. Lê o verso 17 para mim, por favor. Disse-lhe o homem, foram-se daqui, pois ouvi-os dizer, vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. Ok. Então, o único homem que parecia conhecer o local exato onde os irmãos já estavam, dá o caminho a ele, e então ele vai para aquele local. O interessante é que o texto é muito claro ao afirmar que quando ele vem de longe, o que acontece? Os irmãos de José conseguem vê-lo, e o ódio, que não podia nem falar de paz lá no início, já começa a fomentar planos malignos. Vem lá, tal sonhador. Perceba que logo de início o ego aqui é muito grande, né? Porque quando ele fala vem lá o sonhador, é a ideia de que o que o sonho revelava?
pessoas que iriam se prostrar diante do menino. E o ego aqui fala muito alto. Olha, irmãos, o orgulho é algo terrível. Olha, o orgulho dentro do nosso coração é capaz de transformar, de criar situações que você não consegue imaginar. E nós temos um senso muito grande, um senso muito elevado de querer ser visto e reconhecido. Nós gostamos disso. Nós gostamos de proeminência. Nós gostamos de elogios. Nós gostamos disso. É natural. Quando você faz algo certo, você quer que as pessoas reconheçam. É comum de todo mundo. Só que o ruim é quando isso se transforma de tal maneira onde o orgulho acaba se tornando algo terrível. Deixa eu contar um exemplo para vocês. Bem prático. Vocês viram recentemente que mais um pastor cometeu suicídio. Vocês viram? Divulgou-se muito aí na internet. Mais um pastor cometeu suicídio nos Estados Unidos. Jovem, 33 anos, eu acho que 36 anos, algo desse tipo. E um pastor, creio que seja um pastor brasileiro, porque o nome embaixo do artigo era de um pastor brasileiro. E ele escreveu, baseado numa série americana, 13 razões do porquê. Alguns adolescentes já assistiram, já comentamos aqui sobre ela, que falava de 13 razões porque um adolescente se suicidou, ou cometeu suicídio. E no texto ele diz assim, 13 razões do suicídio do pastor. Ele começa a colocar, solidão, perfeccionismo que a igreja cobra. Ele elenca 13 razões que eu achei bem interessante. Só que depois eu estava olhando o texto, o livro do Pastor Aprovado, e o livro ele trata algo muito terrível, de algo que destrói ou demonstra a fragilidade do nosso coração, onde o autor ele diz assim: um dos grandes problemas nossos é justamente o orgulho de pensar que toda e qualquer crítica a nós, ela é pessoal. Você consegue pegar o ponto? Por exemplo, eu estou ensinando e alguém se levanta e diz assim: pastor, eu não concordo com isso, eu acho que poderia ser dessa maneira. E aí, ao invés de ouvir a crítica e acreditar que é uma questão de raciocínio, de lógica do argumento, a pessoa leva para o pessoal, como se fosse uma agressão à autoridade dela, a ela. E aí isso vai desembocar em conflitos, em guerras, em maus tratos, em dor. Ele se acha infalível. E você percebe que isso é em toda a área da vida, no casamento, quando você faz uma crítica, olha, eu acho que poderia mudar nisso, mas parece que é uma flecha direta ao nosso coração, como se estivesse nos agredindo. E na verdade aquilo é aí, veja bem, é aí que começa a surgir a falta de diálogo dentro de casa. Porque você fala, a pessoa toma para o pessoal, rebate, a pessoa se ofende, não, pastor, não fala. E aí vai acumulando, e depois a coisa explode. Então você percebe que o orgulho ele é terrível. Nós precisamos entender que nós somos seres falíveis, cheios de falhas, e que precisamos mudar. E como é que nós mudamos? Ouvindo aquilo que está errado. Porque se não fosse assim, de que serviria o culto domingo após domingo? Porque domingo após domingo é Cristo dizendo: você precisa mudar nisso,
Você precisa mudar nisso. Você precisa consertar nisso. É isso que é a palavra. Por isso nós temos que abafar o nosso orgulho. E é difícil, isso não é que é fácil. Mas é isso que nós temos que tratar. Perceba que os irmãos de José estavam terrivelmente infectados por um orgulho ferido, que vai levar a consequências terríveis, mas que não vai fugir, guarde isso, não vai fugir do controle de Deus. Tá? Não vai fugir do controle de Deus. Essa é a grande questão. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle das circunstâncias. E às vezes, veja, nós já falamos aqui tantas vezes, né? Por vezes nós queremos, ô Senhor, trate o meu orgulho. Como é que ele vai fazer isso? Levantando situações para ferir o seu orgulho, para te lapidar. E a questão é, a sua reação a cada dia vai fazer com que você aprenda, melhore, ou não. Na verdade, se for ou não, deveria mudar. Deveria mudar, a gente precisa ser tratado. Só que ou não é o fato de que você não reconhece a maneira como Deus está ensinando. Aí vai questionar Deus, por que eu estou vivendo isso? Mas tu está pedindo para ser tratado, e aí quando o troço vem, Aí, justamente. Então, veja, tudo isso está acontecendo. E nós falamos, Deus vai tratar José para ser ele o líder que precisa ser para a redenção do povo, da sua família, que é livrar da morte devido à fome que vai se abater daqui a alguns anos. mas para isso ele passa. Mas para isso ele precisa lapidar o coração mimado de José, da túnica, da fofoca, de ser queridinho do pai, tá? Porque isso não aconteceria se fosse assim. Tá? Deus vai tratar todas as coisas. E aí a gente começa a ver como Deus age. Deixa eu falar com você. A ação de Deus e o caminho que Ele nos coloca nem sempre é um caminho de pétalas de rosa, como o pessoal pinta por aí, né? Quase nunca. Por quê? Porque nós precisamos ter os nossos pés feridos. Quando a gente lê aquele livro Peregrino, isso fica muito claro. Sim, Chega desesperador. Cada tentação, cada situação, cada desejo de voltar, de sentar, de não suportar. Mas interessante é que, eu acho interessante que existe um rio, que não foi liberado antes das portas da mansão celeste. E você vai entrar lavado nas mansões celestes. E o que eu acho interessante é que o caminho que nós estamos trilhando, ele tem algo muito peculiar além dos espíritos. Além dos espíritos, ele já tem algo ali muito forte. Ele já tem marcas de sangue. Vou mostrar para você que já passaram por lá. E lá deixaram marcas de sangue para você entender que você vai chegar no final. Porque já chegaram. Alguém já chegou lá. Então nós não temos que desanimar. Mas veja, o caminho não é fácil. E como foi o José? Os irmãos olharam e disseram: vinde, pois, agora e matemos esse sonhador. Vamos matá-lo, jogá-lo numa cisterna, e aí vamos dizer ao nosso pai: um animal selvagem comeu, e vejamos em que dará os seus sonhos. Eles foram afrontados na tal da primeira primogenitura, né? Ele era o penúltimo. Como é que ele ia governar sobre os outros? Naquele momento último, né? Benjamim não tinha. Nós temos aqui todo esse ataque. Só que o que eu acho interessante é que, veja as coincidências que eu estou falando, não é coincidência não, veja como eu estou tentando a história aqui.
A coisa começa a acontecer. Só que quando o plano surge, vamos lá, em um coração que odeia, guarde no estado, em um coração que odeia, os planos mais terríveis são coisas simples para se fazer. Tá? Porque se o coração odeia, veja bem, o diabo é sagaz, né? Ele está ali fomentando. Ali ele diz assim, vamos matar. E o pessoal já odeia, querendo dizer, vamos. Só que aí, Deus levanta alguém. Olha o verso 21, ó, lembra para mim. 20 e 22, lembra para mim. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse, não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben, não derrameis sangue, lançai-o nessa cisterna que está no deserto, e não ponhais as mãos sobre ele. Isto disse para livrar deles, a fim de destituir o pai. Então veja, parece que existe uma voz que clama no deserto, dizendo, não vamos matar o nosso irmão. Vamos ver, a ideia do texto é de restituí-lo. Atendendo o conselho de Rúben, tá? Os irmãos então lançam apenas ele lá na cisterna. Só que eles lançam sem a túnica. Olha que interessante, a coisa vai se caminhando. Veja aí o verso 23 e 24, diz assim, e tomando o lançaram na cisterna vazia sem água. 23, 24. Mas logo que chegou José, seus irmãos despiram da túnica. A túnica está lá de mangas compridas que ele trazia, o símbolo, né, do favoritismo, o símbolo que ele representava, senhor sobre os irmãos. E sentando-se aí, tomando o lançado numa cisterna vazia. E o interessante é que depois eles vão comer como se nada tivesse acontecendo. Você percebe como o pecado, ele é terrível. O pecado, ele faz você achar que tudo é normal. Tá? O pecado faz você achar que tudo é correto. Que tudo é simples. Também tem outra questão, já no texto, já deixa bem explícito depois que Rúben viu aquilo e depois foi embora. Mais ou menos como se ele confiasse que o irmão não ia fazer nada. Tipo, Rúben tinha entrado na mesma mentalidade de Jacó. Meus irmãos não vão fazer nada. Sim. Eles não são perigosos, não são violentos. Eles vão ouvir a minha voz, não vão fazer nada. O pecado nos cega de tal maneira, meus irmãos, que nós nos tornamos pessoas insensíveis a determinadas situações e circunstâncias. Isso é o pecado. E o interessante é que o pecado, ele faz, esse é o papel dele, lhe tornar tão duro a ponto de você acreditar que nada vai acontecer. Não é assim? E quando menos se espera, eu estava lendo um autor e ele disse assim, até que isso tem alguns sermões, pecado não foi feito para ficar escondido. O pecado não é algo ou um ser que gosta de ficar escondido. Ele gosta de se mostrar, ele gosta de se revelar. Sabe para quê? Para envergonhar o nome de Cristo, para mostrar quanto você é incapaz, diferente daquilo que você pensa a respeito de você mesmo. Isso é o pecado. Para destruir você. E aí você pensa assim, como eu já estou destruído mesmo, então vamos embora. Isso é o pecado. Existem pecados tão habituais na nossa vida, né? Nosso dia a dia, para nós já acaba parecendo que nem é mais pecado, né? Se fala uma coisa assim, muitas vezes no modo de falar, né? Sabe, poderia alimentar muitas coisas, está conversando ontem, mas tem uma vida, uma
para Jerry Bridges, no livro dele, Pecados aceitáveis. Pecados aceitáveis. Jerry Bridges, no autor do livro, muito bom. Tem pecados que a gente aceita como normal. E a gente não usa como pecado. Os ciúmes, a intolerância, o orgulho. E aí, coisinhas pequenas. Porque a nossa mente só trabalha com pecados grosseiros. Assassinato, adultério, e tantos outros, né? Os graves que parecem ter punições mais severas. Mas os pecados que todos são iguais diante de Deus, a gente trata como a mentirinha, a questão. Quando na verdade, o diabo só quer que você pense isso e viva dessa maneira diante do seu pecado. E isso vai destruir, tem destruído a energia. Então veja, aparentemente o plano de Rúben era resgatar José, levá-lo em segurança de volta ao seu pai, e quem sabe recuperar o seu favor paterno. Isso é algo sério. Isso é algo sério. Porque nós temos ele lançando a ideia, mas como disse a Carol Gabriel, depois ele vai achar que ele vai se acovardar em fazer alguma coisa para que a verdade se estabeleça, para que o correto se estabeleça. Você já percebeu? Isso é muito comum entre nós. Porque no ano que vem, eu vou tratar uma parte de Judas, aqui vai mostrar sobre isso. Mas o texto diz que assim, a Bíblia é repleta disso. Aconselhai-vos mutuamente, cuidai uns dos outros, suportai uns aos outros, sustentai uns aos outros. Nós vemos os nossos irmãos, nós vemos os nossos filhos, nós vemos os nossos amigos no erro e nos acovardamos em ajudá-los e tratá-los com medo da reação. E nós também não queremos ser confrontados. E sabe qual é o grande problema? Esse é o mal da nossa geração. Uma geração que abandonou o princípio da comunidade bíblica. Porque a ideia é, se eu não confrontar, certamente eu também não serei confrontado. E outra, eu não vou confrontar porque eu já tenho problema demais. Então, deixa pra... Ver uma pessoa no pecado, sabe que aquele pecado pode trazer consequências terríveis, muitas vezes até para a igreja em geral, e aí a pessoa dizer assim, mas eu também peco, quem não peca, eu também peco, para que eu vou ir lá nessa pessoa, ajudar, eu também sou pecador, assim como todo mundo é pecador, então deixa a pessoa pecar à vontade, porque todos nós pecamos. Vocês prestaram atenção? Sim, vocês prestaram atenção que domingo passado eu toquei justamente nesse ponto, quando Judas disse assim,
Cuidado com a rebelião de Corá, porque eles já foram condenados. Vocês lembram disso? A rebelião de Corá disse a Moisés: nós não precisamos de um mediador, porque todos nós somos santos. Então nós não precisamos de alguém que nos fale o que fazer. Cada um é responsável por sua própria vida. E aí eu utilizei a questão inversa, né? Eu disse, por causa desse pensamento, nós temos pessoas que acreditam que não precisam mais da comunidade, da igreja, porque só tem gente pecadora. E quem é fulano ou citando para falar de mim ou da minha vida? São pecadores. E aí, quem é o pastor, quem é o presbítero, quem é o irmão, quem é a irmã, para falar algo desse tipo? E aí o diabo só planta a ideia de que eu não preciso de igreja, eu não preciso de comunidade, eu sozinho posso fazer isso. E hoje tem um monte de pessoas afundadas, distantes de Deus, no caminho do inferno mesmo, porque pensam dessa maneira. E aí, porque as 13 razões do porquê da morte do pastor trata justamente sobre isso, do suicídio. Porque ele diz assim, nós temos uma visão de perfeição do líder. A ideia de que ele não pode pecar, ele não pode errar, ele não pode fazer isso, ele não pode fazer aquilo, ele não pode ficar triste, ele não pode adoecer, ele não pode absolutamente nada. Porque como é que eu vou seguir um líder que é falho? E aí, as acusações acabam levando o camarada a pensar que ele é um hipócrita. Por quê? Porque ele prega mostrando santidade. E aí entra o parafuso. E aí a coisa começa a refletir. Então, assim, é algo bem difícil mesmo. E aí você começa, olha isso no âmbito que eu usei o caso do pastor, não é um exemplo de suicídio lá. Mas olhe em nosso ambiente, porque nós temos isso. Nós perdemos de vista que somos uma comunidade de pecadores, redimidos sim, mas de pecadores que precisam uns dos outros. O problema é que o foco está errado. O foco está errado. O foco é Cristo que é perfeito. Não é o pastor ou a liderança. Né? Eu vi, e até confessei isso para os irmãos, que eu tinha um ídolo no meu coração que ruiu quando um determinado pastor que eu tinha como um espelho, um ícone de pregação, caiu em pecado. Eu fiquei extremamente decepcionado. E aí eu percebi o quanto o ídolo do meu coração me destruía. Porque o que eu preciso entender é que todos nós somos falhos e estamos sujeitos a todo tipo de erro. Por isso eu preciso olhar para Cristo. Por isso você não está aqui ou permanece aqui por causa de A ou de B. Porque se a sua permanência aqui for por causa de A ou de B, você mostra o quanto seu coração é idólatra. Ou ególatra, né? A ideia de uma adoração à sua autoimagem. Porque você vê os outros mais falhos do que você, então você não pode estar aqui. Porque quantas pessoas nós temos que hoje se afastam do corpo da igreja porque houve desavença numa plenária da SAF, numa plenária de UCP e da UPA. Porque da SAF, né? Então, numa reunião de presbitério, perceba que quando nós, e veja, deve ser assim. Por exemplo, estamos em uma reunião plenária e a ideia é levantar ideias. Talvez, quando eu me levanto, entenda isso, participantes de plenária, quando eu me levanto contra a sua ideia, não é porque eu sou contra você, é porque talvez a sua ideia, nesse momento, não seja tão pertinente. E aí nós precisamos entender isso. Não deve ser pessoal, porque nada é, ou não deve ser. E nós temos essa noção, tá? Então veja, por vezes nós nos acovardamos como o Rubem fez. O mais velho que deveria bater o pé e todos deveriam respeitar, mas a ideia é que a brutalidade dos demais fez com que ele não
colocasse em prática aquilo que a autoridade ou respeito deveria ter, ele se cala. E esse é um problema. Será que quando o se afastou, será que não foi por causa de alguma especulação? Sim. Será que não foi por causa de algum tipo de chantagem dos irmãos? Por exemplo, o Rubens não era para se cheirar. Será que os irmãos sabiam que era pior? Não tem gente boa na história. Eu falei para vocês, aqui que se a gente fosse escolher uma família, nós não escolheríamos essa. Porque o que eu achei interessante, irmão, é que assim, nós vivemos dias de crises familiares. Tragédias mesmo, a gente tem nossas dificuldades, né? Com filhos, com maridos, com esposas. E por vezes nós achamos que não terá solução, desanimamos, afastamos. Só que se Deus tratou essa família e colocou e fez e cumprisse o propósito dele, não vai fazer com a gente? O que a gente precisa fazer é não desanimar. E na verdade é olhar para o correto, fazer o correto. Porque a gente vai aprender o Evangelho. Já imaginou Jacó assistindo isso tudo? Não, porque eu vou mostrar para vocês aqui interessantíssimo, que vocês já tinham percebido isso. Eu vou chegar aqui já. Mas é verdade. Talvez o se acovardar estava ligado a erros, a ameaça. Eu seja mais seguro. E aí ele vira as costas para dizer: façam para mim não ver. Eu não sou culpado. Eu não sou culpado. Mas são especulações, sim. Mas perceba que nós temos o princípio de que o camarada se acovardou. Então veja, o que acontece e enquanto os irmãos comiam a refeição, olha aí o verso 26 e o verso 27, alguém lê para mim? Então disse Judá a seus irmãos: que eu lhes aproveita matar o nosso irmão e esconder o sangue? E vendemos-los israelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne, seu irmão é mortal. Isso. Você percebe que nós temos um Judá que vai pensar em escravidão. Veja qual é o papel do descendente de Judá. Tá? Sim. Você tem um Judá pensando em escravidão. Só que Deus vai trabalhar de tal maneira com Judá. Leia depois. Que você vai ver dizer assim, quando ele volta do Egito, lá na frente, dizendo assim: pai, deixa eu levar Benjamim. Eu me responsabilizarei por ele. Darei a minha vida por ele. Deus trabalhou para que isso acontecesse. Se você visse o que Deus quer mostrar aqui, a grande cena da redenção, isso vai precisar acontecer. Tá? Isso vai preciso acontecer. Deixa eu ver se eu marquei algo interessante. A gente vai chegar lá. Não marquei. Mas Judá falando justamente isso. Eu me tornarei escravo para que o seu filho viva. Isso não foi à toa. Tá? Então veja. O que acontece? José é vendido aos mercadores por 25 ciclos de prata, preço tipo de um escravo, né? Só que, qual é a diferença entre assassinar e vender como escravo? Na mente deles, essa não era derramamento de sangue, né? Era essa coisa. A ideia da venda do escravo era sentença de morte. Não há diferença. A diferença é que ele não ganhava. A diferença é que, além de não ganhar o dinheiro, porque veja, eles se tornam senhores em cima de José, quando eles vendem. Não é assim? Quem pode vender o escravo? Aquele que era senhor sobre ele. Há uma reversão do sonho. Você se acha senhor? Você não é nada do mundo. Nós somos senhores e vende ele como escravo. Não vai se aproveitar
está preocupado com o assassinato, está preocupado com o assassinato do membro da família, que pode trazer algum tipo de consequência futura. Mas ele é silencioso. A gente não nega, porque assim, existem várias circunstâncias ao redor dessa cena principal, que diz respeito à superstição, a algumas coisas que eles poderiam alimentar no coração. Mas o ponto que eu quero que vocês vejam é que assim, tudo parece concorrer para o Egito. Tinha que ir lá. Porque veja, se eles estivessem em Siquém, José não seria vendido para os midianitas. Porque lá era uma estrada, era uma rota onde se passava de frequentes caravanas que concorria para a região. Eles tinham que estar lá exatamente no local para que isso pudesse ter acontecido. Parece que era longe, né? E é longe, não, parece não, era longe. E aí você vê a mão de Deus conduzindo tudo. Lembra quando eu disse? Vocês intentaram o mal contra mim, mas o texto bíblico normal é: vocês intentaram o mal contra mim, Deus, porém, tentou o bem. O que eu acho mais fantástico nessa história aí, fantástico, interessante, né? É como nós passamos hoje, nós não entendemos, né? Como entender a vontade de Deus na nossa vida quando tudo e todos estão contra mim? Como é que a gente lida com isso, né? É o que nós vamos claro nessa história aí. E aí precisa avaliar muitas situações, porque nós temos um problema, como nós sempre falamos, né? Nós temos uma visão superestimada de nós mesmos, constantemente. Às vezes todos estão contra nós. Tem um problema. Se está todo mundo contra você, Tem alguma coisa errada. reflita. Porque talvez o seu argumento, aquilo que você está fazendo, se todo mundo chega para você e diz assim: pô, irmão, está errado. Mas aí a gente insiste muito de fato, tentando mostrar que não é. Não é? Veja a nossa arrogância humana. Porque assim, talvez mulher de Caim, no ano passado, Deus disse: a adoração vai ser assim. E Caim vai agir diferente. Porque Caim quer mostrar que o caminho dele pode ser correto. Constantemente, com ações e reações e atitudes e palavras, nós queremos mostrar que Deus está errado. Não há. A Bíblia diz: não faça isso. Ou honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra. Eu vou usar o mais básico, né? Para não usar os outros mais pesados aí. E aí a gente teima em não honrar. A gente teima em querer que a nossa palavra, que a nossa vontade, eu até falei aqui, apliquei jovens e adolescentes, né? Adolescentes são aqui, alguns deles, mas os pais dizem: meu filho, eu já passei por isso, eu já trilhei esse caminho, olha os meus cabelos brancos, esse caminho não é bom. Mas você diz assim: eu vou mostrar para o meu pai que eu posso fazer. Não vai dar certo. E vai dar certo. Não vai. Não vai. Porque não é só contra o pai, é contra Deus. A Bíblia diz: não tem em buscar união com o ímpio. Não vai dar certo. E aí, movidos por sentimentos que só te agradam, mas ele é tão bom, mas ele é família, e aí por sentimentos que me agradam, a gente diz: não vai dar certo, não vai dar certo. E como Deus tem uma misericórdia assim imensa, Ele ainda bota a mão em cima e resgata e traz, porque Deus é bondoso demais. Mas ele está dizendo: não vá por esse caminho. Não vá. Nós precisamos entender que nós não temos que agir assim.
Vamos lá, vamos seguir que sempre termina o primeiro estudo de hoje, já que é em 2. É o nosso estudo, vai ver. Só que depois de vender, existia um problema que eles precisavam resolver. Irmãos, a ironia bíblica, ela é interessantíssima. Tá? Só que uma ideia surge na mente dos irmãos. O que eles vão dizer a Jacó? Leia o verso 31 e 33, por favor. Isso. Então veja se não é a túnica do seu filho. Vocês percebem algumas coisas interessantes aqui. A primeira, os irmãos foram tão espertos, que eles não mentiram. Você percebeu? Eles não contaram a história. Não falaram nada. Eles não falaram nada. Eles pegaram a túnica e a nossa dedução é pela história anterior, quando eles falaram assim: vamos pegá-lo, matá-lo e vamos dizer que um animal o comeu lá atrás. Só que aí eles pegam a túnica suja de sangue, obviamente, que vai sugerir aquilo. Eles dizem: reconhece essa túnica, pai? É do seu filho? E era como é? Era. Mas o interessante é que há uma ironia que Jacó foi enganado com o quê? Com a túnica, por uma roupa e um bode morto. No sangue, né? Jacó enganou lá atrás. Com o quê? A pele, fazem-se passar Com a por pele, essa- de bode, ele se vestiu, ele foi enganado, basicamente, Ele mesmo que fez. pela mesma artimanha com a qual ele enganou lá atrás. E ele se deixou levar. Porque não foi assim que ele fez com o pai dele? Então veja. E o que acontece? Jacó rasga as suas vestes, entra em luto por seu filho. A gente precisa ler esse verso aqui. Verso 34 e 35 diz assim: então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolá-lo. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando, descerei a meu filho até a sepultura. E de fato, chorou o seu pai. Esse verso demonstra nitidamente o problema por trás de todo o capítulo. Por que Jacó não foi consolado, recusou ser consolado pelos seus filhos? Ele amava José. Tá? Porque os outros filhos não valiam nada para ele. Lembra que eu falei semana passada? Na primeira semana, quando ele foi se encontrar com Esaú, depois ele colocou os filhos na frente, porque assim, ele vai vir com o exército para me matar. Então coloca os filhos na frente e coloca José e a mãe lá atrás, para que quem saiba ele possa sobreviver. Aqui está a tensão na família. Era como se José tivesse sido o filho único para ele. Com sua morte, a vida do próprio Jacó. Eu vou descer a terra.
Olha que egoísmo. Ele tinha mais filhos. Só que ele preferia a morte do que cuidar dos seus filhos. Agora, aí foi o que eu falei, por que o mundo dele foi tão transtornado? Não é porque ele acreditava que José era o Messias. Assim como Noé, lembra? Eu já falei aqui, com Abraão. Eles acreditavam que o seu filho era o Messias. Era como se a morte de José, porque o sonho de José implicava nisso, né? Todo mundo se curvando diante dele. Essa é a promessa do Messias. Então, a coisa começa a degringolar para ele. Não vai dar certo. Perdeu o sentido. Perdeu o mundo. Só que no mesmo tempo, veja como a história ou o narrador faz algo fantástico para mostrar para a gente que Deus está no controle. Olha o que diz o verso 36, lê bem alto. Entrementes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial do faraó, comandante da guarda. Ao mesmo tempo que nós temos Jacó sofrendo, querendo morrer, querendo se jogar no túmulo, né? Dando ali o piti dele, cheio de dor, claro, né? Mas ele está ali. Ele está ali todo melancólico pela situação. O narrador insere informação. José foi vendido a Potifar. Ele está bem. Não está bom. Tá? Então veja, para mim eu preciso só de 10 minutos para terminar, bem rapidinho. O ponto primeiro e mais óbvio que aprendemos disso é o controle soberano de Deus sobre todas as nossas circunstâncias. E esta é uma lição que nós veremos repetidamente nos próximos capítulos de Gênesis. Na verdade, a lição é dada muitas vezes, já falamos isso, né? Porque nós precisamos dessa repetição constante. Porque nós nos esquecemos do controle de Deus sobre a nossa vida. Nós esquecemos que Deus está no controle da vida do nosso filho que está distante, do nosso irmão, da nossa família, da nossa esposa, do nosso esposo. Deus está no controle dos problemas que nós enfrentamos. O olhar do Senhor não está distante, ou você não está à mercê dos eventos e da ação maligna do diabo. Deus está no controle de todas as coisas. Considere aqui todas as coincidências necessárias para que José fosse vendido ao Egito. Eu falei aqui, né? Se ele tivesse ficado em Siquém, José teria encontrado os irmãos. E a morrer todo mundo de fogo. Sim. Mas nós percebemos as coisas, Deus conduzindo as coisas para chegar onde precisava chegar. Se tivesse sequer a caravana não teria passado, não teria passado, não seria vendido a Potifar, e no final fomos norte. E finalmente Jacó tinha que ser enganado com sucesso, tá? Mediante a manobra dos irmãos, ou a família certamente teria sido rompida de modo irreparável. Porque se José descobrisse que os irmãos tinham feito isso, ele teria expulso os irmãos de casa, ou teria feito qualquer coisa. E aí teria acontecido igual a Ismael e Isaac. Sim. E onde estaria Israel? E a melhor coisa também do texto é que muita gente não entende o contexto do capítulo 37, 39 e 38, que é só para falar de Judá. E aí o que vai acontecer? O narrador vai fazer tipo um estudo de caso de Judá. Ele vai mostrar que todas as virtudes que José tinha, Judá não tinha. Por exemplo, José foi apartado da família, Judá se apartou. Judá era promíscuo, José era casto, Judá era supersticioso, José era realmente religioso. Mas para ele, aí vai mostrar no capítulo 38 como Judá foi aquele homem que se ofereceria. Sim, foi isso que nós falamos aqui no segundo estudo, no primeiro, copo. Porque assim, a história de Judá está aqui não é por acaso, é para mostrar realmente de onde
Foi o que eu falei. Às vezes a nossa ênfase sempre dá em José, mas o narrador quer que você olhe para Judá e a transformação de Judá para ver como isso, em que isso vai culminar. 43:9. Sim, justamente. É a ideia dele falando: Senhor, liberte meu irmão, eu me dou por ele, eu vou me entregar por ele, eu vou ser escravo, eu morro. Porque Judá, no final de Gênesis, não seria se ele não fosse tratado. Então Deus vai tratar com Judá. E aí eu quero que você entenda justamente essas questões. Eu não sei, já falamos aqui, eu não sei o que você passa hoje. Eu não saber disso. Mas o que eu sei é que Deus está no controle de tal maneira, conduzindo a sua vida para a mudança. Talvez sua, talvez das pessoas ao seu redor, talvez de ambos, Deus está tratando com vocês. O que você precisa olhar é como Deus está fazendo isso. Tá? Porque se você prestar atenção, o plano de Deus foi tão, veja bem, terrivelmente duro, que para ser um senhor lá na frente, José foi colocado quase nu dentro de uma cisterna. Ficou preso, esquecido 10 anos dentro de uma prisão. Sim. Esquecido. A gente quer que as coisas sejam muito rápidas. Nós queremos que mudanças nos outros sejam rápidas. Nós queremos que as mudanças em nós sejam rápidas. Só que isso é assim. E com preferência sem dor. Esse é o problema. Eu fui conversar com um casal essa semana e eu falei para eles assim: deixa eu ajudar vocês. E só que quero ajudar vocês não com o metiolate de hoje. Eu quero ajudar vocês com o metiolate de antigamente. É o raiz, Que não vai é arder. não. Mas eu garanto para vocês que o Evangelho pode mudar vocês. Então assim, o Evangelho faz isso, só que não é sem dor. Não é sem dor. Tá? Então assim, levaria muitos anos e muitas voltas e reviravoltas na história, antes que a necessidade desses eventos fosse esclarecida. Quem é que viu de José no poço e dizer que ele ia ser governador do Egito? Quem? Mas os planos de Deus não podem ser frustrados por meio das suas ações, por meio das suas cabeçadas, por meio dos seus erros. Os planos de Deus não mudam. Só que você vai precisar da cabeçada, você vai precisar sentir a dor, para que Deus possa levar você aonde Ele quer colocar. Por isso, aprenda a descansar em Deus. Os caminhos deles, a gente não conhece, mas os caminhos deles são melhores. Ele está trabalhando em nós para nos levar onde Ele quer que nos seja. Por isso, descanse em Deus. Ele fez isso com José, faz isso comigo, faz isso com você, e faz isso com todo aquele que Ele chamou para andar nos seus caminhos. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, e que nos leve a entender isso, esse cuidado de Deus constante em nossa vida. Então, vamos orar, Deus nos abençoe, Deus nos ajude. Senhor, graças te damos, Pai, porque por vezes nós não entendemos a maneira como o Senhor trata conosco. A gente passa por situações que a gente não entende, a gente no momento não sabe como lidar, porque é tão difícil, tão doloroso.
cuidando da igreja. Por isso nos ajude, Senhor, a entender de fato e de verdade aquilo que o Senhor tem para nós. Trabalhe no nosso coração. Não nos deixe apenas olhar para as letras de números que às vezes se colocam sobre a nossa frente. Mas nos faça perceber que mesmo ali o Senhor está conosco, cuidando, trabalhando, forjando tudo, para que a gente entenda que quando chegar na frente, onde o Senhor nos colocar, é porque a vontade do Senhor nos levou até ali. Mas nós sabemos, Senhor, que cada um aqui enfrenta ou passa a sua vida, as suas lutas, as suas dores, os seus momentos. Mas o que eu sei é que o Deus que conduz a história é o Deus que servimos, é o Deus que amamos, é o Deus que confiamos. Por isso, Pai, nos entregamos ao teu cuidado, certos de que o Senhor fará aquilo que o Senhor quer fazer em nossa vida. Trate comigo, trate com cada um. Venha lapidar, Senhor, o nosso coração, para que possamos cumprir o propósito do Senhor aqui nessa terra. Usa-nos, ó Deus, para o louvor da tua glória. Cuida da tua igreja, do teu povo, Senhor, para que entendamos isso e possamos ser uma igreja que vive a luz do Evangelho. Essa é a oração, ó Deus, que nós fazemos em nome de Jesus, em nome que está acima de todo nome, do nosso Redentor. Amém. Amém.